eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Já tem um bom tempo que eu tenho meditado sobre esse texto. Então, quanto mais tempo você medita sobre um texto, mais coisa você tem para falar e menos coisa você fala quando você chega aqui. Tá bom? Já fica ciente disso, né? E eu quero falar para vocês que assim, eu tenho vivido uma nova fase na minha vida, né? Eu estou vivendo uma fase de transição, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas coisas mudando ao mesmo tempo, né? E uma das primeiras coisas que eu queria deixar claro para vocês é que eu já disse aqui que eu amo pregar e eu quero retirar isso. Eu não amo pregar. Eu gosto de pregar, mas eu não amo. Então essa era a primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês, que eu não amo pregar, eu gosto. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê eu gosto e eu não amo. Então eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias ou olharem para o telão, né? Os meus amigos eu espero que projetem, né? Brincadeira, eles vão projetar, eles são uma benção. Em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4. Zacarias 4. Aí, eu tô falando, eles são melhor que eu, filho. Já tá aí já. Zacarias 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Preste atenção nisso. Tornou o anjo que falava, verbo passado, já falou outras vezes, comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: O que vês? Respondi: Vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas e que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo. Gente, eu nunca falei com anjo, mas esse cara aqui fala muito com anjo. Vocês vão ver. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isso? Eu disse: Não, Senhor meu. Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero... Essa ministração, ela está confusa até para mim. Como eu disse para vocês, Deus já tem falado comigo há muitas coisas sobre esse texto, sobre o capítulo, sobre o livro de Zacarias todo. E eu tenho aprendido a estudar, né? Tenho aprendido a buscar e a entender o contexto, a entender a história, a entender o que se passava, né? Quem estava com ele. Então, é um pouco confuso, mas eu acredito que no final vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu conto com a sua intercessão pela minha vida, né? Eu preciso muito da ajuda de vocês, né? E vamos lá. A primeira parte que eu quero falar com vocês está no versículo 1 e 2, que diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado de seu sono, e me perguntou: O que vês? Respondi: Vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Eu não vou nem perguntar quem lembra, porque às vezes nem eu lembro, gente. A última vez que eu ministrei aqui foi no começo do ano, em janeiro. Eu trouxe uma palavra sobre o que define, o céu é o que define o que acontece na terra e não o contrário. E antes de eu ministrar essa palavra, eu tive uma semana muito complicada. Eu tive uma semana onde eu sofri vários ataques de Satanás e foi muito difícil. Eu ministrei e depois daquela palavra eu sofri imenso. Eu sofri muito, eu sofri durante 6 meses praticamente. Onde eu passei por um deserto, onde eu pensava que eu não ouvia mais a voz de Deus, onde Deus não estava mais comigo, e aonde eu achava que, pronto, né, Deus está me deixando de lado, Deus não quer mais falar comigo, então, né, eu apenas estou aqui. E eu fui nesse processo, e eu fui, né, buscando a Deus. Em nenhum desses 6 meses, né, eu não deixei de orar, eu não deixei de ler a Bíblia, né? Eu ia prestar conta para o pastor Xande, eu falava: olha, eu oro, mas eu oro pouco. Eu leio, mas eu leio pouco, não é suficiente. Eu faço jejum. Eu não parei. Durante esse tempo, eu não parei de buscar a Deus. Por mais que eu não ouvisse a voz dele, e o pastor Xande falava para mim assim: Deus fala, é você que não está ouvindo. Né? E eu falava assim: eu sei disso, mas eu não estou conseguindo encontrar também.
E eu comecei a ouvir muitas ministrações. Foi um tempo onde eu estava praticamente trabalhando em vários lugares sozinho, né? A gente estava com bastante obras e o Alan em outros lugares. E às vezes eu ficava sozinho. Eu falava, Deus, não é possível, eu estou sozinho. É o cenário perfeito para você falar comigo. E eu colocava a ministração, colocava louvor. E Deus não falava. E eu ficava, cara, não é possível. E aí um dia eu cheguei no trabalho e coloquei uma música. Eu falei, Deus, eu não aceito mais isso. O Senhor vai falar comigo de algum jeito. Então eu vou colocar aqui o pastor Luiz Hermínio e ele vai falar só para mim. Ele vai pregar só para mim hoje. E aí eu comecei a ouvir uma ministração do Luiz Hermínio. E aí ele começou a falar que às vezes ele passava por momentos em que ele não tinha resposta de Deus. E era o momento onde vinha mais pessoas falar com ele sobre o mesmo assunto e pedir oração sobre o mesmo assunto. E ele falava, eu vou orar por esse infeliz, né? Mas Deus não está fazendo comigo, não vai fazer com ele. Aí ele orava, no outro dia a pessoa, pastor, Deus me respondeu. E ele, não, e eu não. Aí acabou essa ministração, eu falei, tá bom, Deus, eu estou vendo, está acontecendo isso comigo também. As pessoas vêm falar comigo, eu oro por elas, e no outro dia, Jean, Deus respondeu, e eu não. Aí eu, em seguida, falei, agora quem vai pregar só para mim é o Luciano Subirá. Não, eu vou ouvir só ele, vai falar só comigo. Eu e mais 20 mil pessoas que já assistiram a pregação dele. E aí o Luciano Subirá falou a mesma coisa. E às vezes eu passo por esse momento, e aonde eu busco a Deus e eu não acho, e as pessoas vêm falar comigo, e eu oro por elas e elas obtêm resposta. Eu fiquei, não pode, Deus, está errado, esses caras, não tem como. E Deus, em silêncio, eu falei assim, cara, tá bom, então, eu entendi, né, eu já não parei agora, então não é agora que eu vou parar. E eu continuei buscando a Deus, eu continuei falando com Deus. E em junho, eu vim fazer prestação de conta com o pastor Alexandre aqui na igreja. A gente fez, eu falei com ele toda essa situação que eu estava vivendo. E aí acabou a prestação de contas e ele falou assim, vou te pôr para pregar esse mês. Irmãos, assim, eu sou uma pessoa que fala poucos não. O pastor Alexandre, então, acho que essa foi a primeira vez que eu falei para ele não. E eu falei para ele assim, não vai pôr não. E ele ficou assim, olhando sem entender, tipo assim, acho que ele pensou, o Jean nunca recusou pregar. Deve estar sério o negócio mesmo. E eu falei assim, não, jovem, não ponha não. E pronto, eu fui embora para casa e fui. E fiquei, aí durante a madrugada dessa semana que eu fiz prestação de conta com o pastor Alexandre, Deus falou comigo. Glória a Deus. Fiquei muito feliz. Só que eu estava dormindo, e Deus já não falava comigo há 6 meses. E eu falei assim, Deus, agora eu também não quero não. Eu vou anotar aqui Zacarias 4 e amanhã de manhã eu levanto para orar. Né? Brincadeiras, eu anotei, li o texto, vi que era esse texto de não por força, mas por violência. Para mim não fez nenhum sentido, mas eu anotei. E aí, quando foi de manhã que eu fui estudar mais o texto, Deus ele falou assim comigo, Jean, eu sei que você me ama, porque você recusou a pregar, porque você não quer só falar, você quer viver. Irmãos, aquilo ali para mim mudou tudo. Mudou tudo, porque eu não preciso estar aqui em cima, eu acho linda essa igreja. Eu amo vocês. Só que eu entendi Deus falando assim, eu sei que você me ama, porque fazer algo para mim ou por mim não é o que você quer. Você quer estar comigo, você quer ser, você quer estar na minha presença, você quer estar junto de mim. Independente se você vai falar ou não para 200 pessoas ou para 5 pessoas. O que você quer é estar comigo. E eu falei, é isso, Deus, é o que eu quero. Não quero outra coisa. Se eu tiver que pregar e o Senhor estiver comigo, amém, glória a Deus, eu gosto muito. Agora, se eu tiver que pregar e o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Eu não quero falar, eu não quero fazer nada, eu quero estar com o Senhor. Se o Senhor estiver aqui no meu quartinho, no meu banheiro, eu gosto de falar com Deus quando eu estou tomando banho, gente. Se você estiver aqui comigo no meu banheiro, eu fico aqui. É isso que eu quero, é isso que eu amo, é isso que eu gosto. E o primeiro ponto é esse. Né? Você não pode parar porque você não vê as respostas. Você tem que continuar, você vai ver as respostas, se você não parar. Você não pode parar. Eu conversava com o pastor Alexandre e falava assim, o maior erro das pessoas, jovem, é isso. É quando elas não ouvem a Deus, quando elas não sentem a presença, quando elas elas param de ler a Bíblia, elas param de orar, elas param com todas as suas disciplinas espirituais. Você não pode parar. Você não pode parar. Sabe, nós que somos líderes, nós passamos por essas dificuldades que você que está aí, que só frequenta uma célula, passa também. Né? E eu vim aqui hoje para falar isso para você. Né?
Eu sou líder de uma rede, gente, eu nunca liderei uma rede na minha vida. Eu sempre fui líder de célula, minha célula nunca passava de 3 pessoas. Né? Eu fiquei 2 anos discipulando uma pessoa. Então, hoje eu tenho 9 discípulos, 9 pessoas que prestam conta para mim. Sabe o que eu falo para eles? Eu não dou conta. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que falar com fulano, vocês têm que falar com ciclano, vocês têm que falar com o outro ali, porque eu não consigo, eu não dou conta. Sabe, mas eu não parei. E eu falava com eles, olha, eu estou passando por um momento difícil, mas eu estou aqui para orar por você, para te ajudar. Sabe, não para. Eu queria falar para vocês assim, alguém sabe o que significa o nome do profeta Zacarias? Zacarias significa, o Senhor se lembra. Quando eu ouvi esse significado, eu vi Deus falando assim, eu lembro de você, Marmude, eu lembro de você, Jean, eu lembro de você, eu lembro de tudo aquilo que eu falei para você, eu lembro de tudo aquilo que eu falei a seu respeito. E aí, quando Deus fala algo, presta atenção, quando Deus ele fala algo sobre você, a respeito de você, Ele está criando algo em você. Porque tudo que Deus fala, Ele cria. Foi assim em Gênesis. Então, e Zacarias, ele também é conhecido como profeta da visão ampla. Você não pode parar só porque você não enxerga as respostas. Deus está falando para você, eu vou te dar a visão ampla. Eu vou fazer você enxergar as coisas, eu vou fazer você enxergar a resposta para as outras pessoas. Sabe, e às vezes a gente quer, igual o Pedro ministrou aqui na oferta, a gente quer trocar as ordens, que a gente quer as bênçãos antes da honra, isso não vem. A gente quer a visão para nós antes da gente ver para o outro, isso não vem. O cristianismo é eu fazer para o outro primeiro. É eu se doar para o outro primeiro. Sabe? E Deus está nos chamando hoje para sermos Zacarias. O profeta da visão ampla. O profeta que Deus se lembra. Sabe? E a segunda coisa que Deus ministrou é sobre o candelabro. Gente, isso aqui tudo eu pesquisei no Google, tá? Candelabro ou castiçal. Em hebraico se chama menorá. Né, pastor? É assim? Tá certo? Eu estou aprendendo, gente. Isso aí. Sabe qual é a parte interessante dessa peça? Quem sabe aonde ficava o candelabro? O candelabro era uma peça de ouro, toda de ouro. Tinha 7 braços ou 7 hastes. E ela ficava no Santo dos Santos. É uma peça que era colocada no Santo dos Santos. Você sabe quem estava no Santo dos Santos? Sabe quem vinha no Santo dos Santos? A presença de Deus. Sabe? Deus ele falou assim, nós somos essa peça que é colocada no Santo dos Santos. Nós somos essa peça que nós somos colocados na presença de Deus. E olha só que magnífico isso. Essa peça, essa única peça, ela era capaz de trazer luz para o ambiente inteiro. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você ainda não entendeu quem é você. Essa peça, essa única peça, era responsável por trazer luz para o ambiente inteiro. Eu não preciso falar de luz e fogo aqui, porque como os meus discípulos falaram, a Raquel e a Carol, elas pregam muito melhor que eu. Né? Então, se você quer saber sobre luz e fogo, assiste o culto de domingo passado da Raquelzinha, que foi tremendo. Né? Mas eu quero que você entenda isso. Você é essa peça. Você não pode olhar para mim e falar assim, não, Jean, você é o candelabro. Deus te deu essa palavra. Sabe por quê? Não, porque eu não estou na sua casa todos os dias. Eu não estou na sua escola todos os dias. Eu não estou no seu trabalho todos os dias. Eu não vou no mercado com você. Eu não vou na padaria. Eu não vou no talho. Eu não vou com você lá. E você é essa peça encarregada de trazer luz para o ambiente em que você está. Você é responsável por estar no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, se carregar do azeite, se encher do azeite, para que quando você estiver num lugar, você trazer luz para o ambiente todo à sua volta. Sabe, a luz é algo interessante, é algo que traz direção, é algo que traz conforto, é algo que traz calor, é algo que comove, que move com os nossos sentimentos. Você é essa peça responsável por trazer esse tipo de situação aonde você está. E agora, o terceiro ponto que parece, que não tem nada a ver com a mensagem
mas eu acredito que tem. Ele diz assim, o terceiro ponto. Eu preciso de um Ageu na minha vida. Jean, você nem falou de Ageu, velho. Da onde você está tirando Ageu aí? Eu preciso de um Ageu na minha vida. Zacarias e Ageu, eles viveram no mesmo tempo. Ageu era um pouco mais velho, segundo os estudos que eu fiz, porque ele chamava Zacarias de o jovem. Ageu, ele era um profeta também, e ele foi responsável por chamar o povo para reconstruir o templo. Ageu foi encarregado de chamar as pessoas e falar assim, olha, nós precisamos reconstruir o templo. O templo naquela época era o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus. O templo, ele fazia parte da cultura daquela época, onde as pessoas tinham como referência algo de Deus. E Ageu, ele é chamado a incentivar o povo a isso. E Zacarias vem um pouco depois de Ageu, alguns anos depois de Ageu, para mim, ele aprende com Ageu, e ele é chamado a animar o povo a continuar. Ageu inicia algo, e ele chama Zacarias e fala assim, olha, eu vou começar algo, mas eu preciso de você comigo, para que a gente termine isso. Ageu e Zacarias, eles andam junto, e nós somos o templo, certo? 1 Coríntios, se eu não me engano, eu anotei isso aqui em algum lugar, mas eu não me lembro. 1 Coríntios vai dizer isso, que nós somos o templo do Senhor, que o Senhor habita em nós. E eu queria dizer que nós precisamos de um Ageu na nossa vida para nos ajudar a reconstruir o nosso templo. Nós precisamos de um Ageu para nos ajudar a reconstruir o templo de Deus que somos nós. É por isso que nós somos uma igreja em célula, porque cada célula tem um Ageu que nos ajuda a ser reconstruído, que nos ajuda a ser trabalhado, que nos ajuda a reconstruir aquilo que foi quebrado, que nos ajuda a trazer aquilo que foi perdido, que foi roubado. Nós precisamos de um Ageu. E Zacarias, ele cumpre o papel dele, Ageu cumpre o papel dele. E eles andam ali. E aí eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Atos 9. Eu vou ler aqui no telão. Lá em Atos 9, o versículo 26 e 27. Diz assim, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, repete comigo, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E o próximo, que é Atos 11, 25 ao 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Jean, o que tem a ver Barnabé, Saulo, com Ageu, Zacarias? Sabe, Deus ele ministrou no meu coração que às vezes nós queremos, eu só vou ser discipulado se for o pastor a me discipular, se for a pastora, se for o líder tal, se for não sei de quem tal, sabe? Você precisa de um Ageu na sua vida. Você precisa de um Barnabé. Jean, quem é Barnabé? Atos 11, 24 vai dizer que Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E é isso que você precisa na sua vida. Não se detenha ou se retenha naquilo tipo, quem vai ser o meu discipulador? Tem que ser fulano de tal. Não. Barnabé cumpriu o propósito na vida de Saulo. E eu acredito que muito melhor se fosse Pedro, Tiago, João a discipular ele. O que nós precisamos é alguém sobre a nossa vida. Sabe por quê? Às vezes os discípulos estavam tão carregados de tantas tarefas e tantas outras vidas para cuidar, que eles não iriam conseguir ajudar Paulo a se tornar o homem que ele se tornou. Nós precisamos entender, eu sei que há pessoas na nossa igreja hoje que frequentam a célula, mas não são discipuladas. Sabe, você está perdendo a melhor parte. Sabe quando você vai numa festa e está tudo bom, mas o bolo foi feito pela Marília e você não comeu? Você perdeu a melhor parte.
Você precisa da melhor parte, você precisa ser discipulado. Eu falo para os meninos, né, quando eu vou começar a discipular alguém novo, eu falo assim, olha, eu estou aqui, não é para te acusar, não é para te apontar o dedo, não é para te ajudar a crescer e crescer com você. A minha principal função é te ajudar a crescer e crescer com você. Sabe, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos um Ageu na vida de alguém, e que nós somos responsabilizados por ensinar um Zacarias, nós somos aqueles que vão ser suporte para alguém. Nós vamos ser aqueles que vão suportar muitas coisas em oração. Sabe, Deus ele me deu um exemplo, que ele falou assim, quando você é Ageu, Jean, na vida de alguém, a sua responsabilidade nada mais é, nada menos é, do que entrar num mato cheio de espinho primeiro, para que quem vier por último passe ileso. E eu fiquei, como assim, Deus? E ele falou assim, quando você entra num matagal, você já andou em mata fechada, você já passou naquelas plantações de milho, naqueles monte de mato grande, e você sai correndo, o que acontece? Eu falei, o mato vai abrindo. E ele falou assim, quanto mais pessoas passam, o que acontece? Eu falei, uma hora o mato já está todo deitado, um para cada lado, e criou uma trilha. Ele falou, então, esse é o seu papel. Aí eu, legal, né? Eu passo no espinho, chego lá todo arranhado, né? E o que vem por último fala assim, pisei numa pedra. E aí olha para mim assim, todo ensanguentado, todo amarrado, todo destruído. Esse é o nosso papel. E nós temos que chegar lá, filho, desculpa, da próxima vez eu tiro a pedra também. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Mas nós temos um papel a cumprir. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a ser um Ageu. Nós somos chamados a ser Zacarias. Nós somos chamados a dar continuidade no início de alguém. Sabe? Ageu ele foi chamado para dar início a um reavivamento. Zacarias para dar continuidade e manter um povo animado. Zacarias, hoje, sou eu e você. Ageu, ele começou um reavivamento. Ele começou algo. Sabe, nessa época, eles voltaram. Cerca de 50 mil habitantes que eles estavam escravos, junto com Zorobabel. Eles voltaram para reconstruir o templo. 50 mil. Hoje, a nossa cidade, Póvoa de Varzim, tem 64 mil, aproximadamente. Depois que eles voltaram, eles sofreram fortes opressões. E eles pararam a obra do templo por 16 anos. Vai juntando as peças comigo. Alguns capítulos à frente, se eu não me engano, no capítulo 6 de Zacarias, diz que o Espírito do Senhor... Lê esse livro, é um livro muito interessante. Diz que os Espíritos do Senhor saíram para percorrer a terra. E o povo do norte, presta atenção, o povo do norte fez repousar o Espírito do Senhor. Depois de 16 anos de forte opressão, num lugar onde tinha 50 mil pessoas, nós estamos num lugar que tem 64 mil pessoas na terra do norte, onde o Espírito do Senhor repousou. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou contando a história da nossa igreja para você. Sabe? E eu não estou aqui para elogiar, mas nós temos Ageus na nossa vida. Nós temos pessoas que se levantaram e deram início a algo. E que fizeram com que o Espírito do Senhor repousasse sobre uma cidade. Sabe, 16 anos e eles ficaram parados por causa da opressão, por causa da sua falta de disciplina com Deus. Porque não era só a opressão das pessoas, eles também foram negligentes com a presença de Deus. 16 anos parados.
E depois que Ageu e Zacarias se levantam, em 4 anos, presta atenção, em 4 anos eles terminaram a obra do templo. Irmãos, eu não sei se você está me entendendo nessa manhã. Mas em fevereiro desse ano, faz 4 anos que nós chegamos em Portugal. Em fevereiro desse ano, faz 4 anos que Ageu pisou nessa terra. Tem 4 anos que nós estamos trabalhando. Quando eu falo nós, eu falo todos nós. Faz 4 anos que eu e você estamos fazendo o Espírito do Senhor repousar sobre as terras do norte. E eu quero te convidar a algo profético nessa manhã. Eu quero te convidar a algo que você possa entender do que você faz parte. Você faz parte de algo muito maior do que você está imaginando. Você faz parte de algo muito mais poderoso do que você pode imaginar. Só que eu e você, nessa manhã, nós precisamos nos posicionar diante de Ageu. Sabe, nós temos que olhar para Ageu hoje e falar assim, eu estou aqui. Eu sou Zacarias. Eu tenho a responsabilidade de manter o povo animado. Irmão, eu não estou cumprindo a minha responsabilidade hoje. Eu tenho a responsabilidade de manter o povo animado. Eu quero que você entenda isso. Essa é a nossa responsabilidade. É manter o povo animado. Manter o povo queimando, incentivando. Sabe, quando os meninos falaram assim, Jean, depois de ouvir Carol e Raquel, você acha que alguém quer te ouvir? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque assim, eu não preciso. Tem gente que prega melhor que eu, tem gente que está mais animada do que eu. E esse é o nosso papel. Sabe, no acampamento, nós estivemos aqui, e na hora do mover todo, irmão, eu não estava aqui. Eu não vi nada. Quando eu voltei, estava todo mundo chorando, um para um lado, outro babando para o outro. E eu falei, meu Deus, bateram em todo mundo aqui dentro. Eu não vi nada do que aconteceu. E Deus falou assim, você não precisa ver, Zacarias. Você só precisa manter o povo animado. E todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, eu perdi uma coisa. Deus falou, você não perdeu nada, filho. Não perdeu nada. Você cumpriu o seu papel. Você está cumprindo o seu papel. Isso é gratificante de ouvir. E eu quero te convidar, nessa manhã, a fazer um ato profético. Mas entenda, eu falei isso uma vez na igreja que nós éramos em Diadema. Para um rapaz que ia na minha cela. Uma pastora lá pregou. E ele levantou e foi à frente. Quando ele voltou, eu fui falar com ele. Eu falei assim, você sabe o que você acabou de fazer? E ele falou, fui ao apelo. Eu falei, não. Você respondeu a uma palavra de Deus. Você se comprometeu a fazer algo. E ele, não, mas não sei o quê. No outro dia, o carro dele foi preso. E ele, Jean, mas por quê? Eu falei, irmão, você acabou de responder uma palavra. Você está com o carro, documento atrasado, você quer o quê, meu filho? Você quer que aconteça o quê? Que Deus te dá um carro novo? Eu quero que você entenda, quando nós respondemos a uma palavra, a Carol pregou aqui, ela falou assim, analise antes de você fazer um voto, para que você, depois de fazer o voto, não cumpra. Então, eu quero que você, eu vou pedir para o louvor, enquanto o louvor toca uma música, eu quero pedir para você analisar, porque o que Deus está nos chamando a fazer é dar continuidade em algo. Sabe, só que o legal de Deus é que assim, quando nós respondemos a algo, quando nós respondemos a Ageu, nós nos tornamos Zacarias. E como Zacarias, nós somos responsáveis em manter o povo animado. E enquanto nós mantemos o povo animado, sendo Zacarias, nós nos tornamos um Ageu. Eu vou repetir para que você possa entender.
Quando Deus coloca um Ageu na nossa vida e nós respondemos a Ele, nós nos tornamos Zacarias, com a função de manter o povo animado. E nesse caminhar de manter o povo animado, nós nos transformamos em Ageu. E eu vou simplificar para você. Isso nada mais é do que eu frequento uma célula, eu sou discipulado, eu torno um líder em treinamento e eu viro um líder. Sabe, desde que nós chegamos aqui, eu posso, acho que falar por mim, pelo pastor, pela pastora. O nosso desejo nunca foi números. A nossa vontade nunca foi ter números de pessoas, quantidade de pessoas nos cultos. O nosso desejo sempre foi que pessoas fossem discípulas de Jesus. E eu vejo isso, eu vejo essas marcas em nós como igreja. Lembra que eu falei de atravessar um caminho de espinho? Eu vejo essas marcas em nós, enfrentando as dificuldades, passando, levando as coisas no peito. Eu sou muito assim. Eu sou muito protetor. Se eu tiver que levar no peito, se eu tiver que ir na minha força, eu vou. Eu protejo os meninos, eu me ponho à frente deles. Eu falo, não, é eu. Se quiser bater, bate em mim. Para que não chegue neles. Eu faço isso com a minha esposa, ela está em casa agora. Está de repouso. Eu fui no médico essa semana. Ontem. No começo do ano, eu falei para vocês aqui que eu passei uma semana tendo opressões e 6 meses no deserto. E quando Deus falou comigo, o pastor me pôs para pregar. Essa semana eu fui de férias. Oh, glória a Deus, aleluia, Jean. Irmãos, eu cheguei ontem. Ontem não, sexta. Eu estou perdido, tá? Desculpa. Cheguei na sexta-feira. Sexta-feira de madrugada, a Carol está grávida. É o nosso primeiro filho. E ela teve um sangramento. E ela me acordou e falou assim, amor, com medo de eu desmaiar, né? Porque eu sou bem mole. Ela, amor, eu estou sangrando e eu preciso ir ao médico. E desabou a chorar. E eu falei, eu sou forte. Eu vou levar no peito. E eu fui com ela no médico, cheguei lá, não tinha ninguém na recepção. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí tinha uma placa assim, bata aqui. Eu bati, e o cara abriu, e eu falei. E ele pôs ela para sentar, e veio a mulher, e brigou porque tinha que ter esperado, e eu lá. A partir do momento que ela passou na triagem e ela entrou, Deus falou comigo. Quem controla a sua família? Quem cuida da sua família? Eu falei, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui, Deus, de mãos atadas, eu não posso entrar, eu não posso falar, eu não posso fazer, não posso brigar, não posso nada. E Ele, quem cuida da sua família? É o Senhor, Deus. Sempre foi o Senhor. E Ele falou, você vai pregar? Eu falei, vou. O Senhor me deu uma palavra e eu não vou voltar atrás. O Senhor me chamou para ser Zacarias e manter o povo animado. E eu vou manter animado. Nem que eu tenha que levar no peito. Nem que quando eu morrer, eu morro igual a Zacarias. Entre o templo e o altar. Mas eu vou pregar. Mas eu quero que o Senhor saiba, Deus. Eu não amo pregar. Eu amo o Senhor. É o Senhor que eu amo. Eu não amo pregar. Eu amo o Senhor e é com o Senhor que eu quero estar. Eu quero ser esse castiçal. Eu quero ser esse candelabro na tua presença. No lugar do Santo dos Santos, onde o Senhor está. É onde o Senhor está. É onde o Senhor vem para ter comigo. É onde o Senhor vem para alimentar. É onde o Senhor vem para derramar o azeite que não para de cair. É sobre este lugar. É sobre isto que Deus está te chamando nessa manhã. Para você ser essa pessoa. Para você ser Zacarias e manter o povo animado. Irmão, se você está animado, glorifica a Deus.
Me ajuda a cumprir o meu papel. Me ajuda a cumprir o meu propósito. Ser Zacarias. Ser Zacarias. E eu quero te convidar, mas não faça nenhum voto, como disse a Carol aqui muito bem. Não faça nenhum voto sem antes analisar. Nós temos um Ageu, 2, na verdade. Nós temos 2 Ageus na nossa igreja. E eu quero convidar você, que quer ser Zacarias, mas não faça isso agora. Eu vou pedir para o louvor tocar uma música para você ter esse tempo de chegar no Santo dos Santos, de se colocar como um candelabro e pedir para Deus, fala, Senhor, está aqui. Está sem azeite. Está sem fogo. Para você ter esse tempo de você falar, agora eu posso ser um Zacarias. Agora eu posso levar luz para o ambiente onde eu estou. Agora eu posso manter o povo animado. Enquanto o louvor toca, se coloque no seu lugar, em pé, de joelhos. Mas não faça nenhum voto com o Senhor ainda. Analise. Porque eu preciso te falar isso. Você se tornar um Zacarias é só um tempo. Depois você vai ser Ageu. E você vai ter que levar as coisas no peito. Você vai ter que passar por um mato cheio de espinhos e chegar do outro lado arranhado. Para que quem vem atrás de você continue aquilo. Continue de onde você parou. E eu quero te convidar nesse momento a baixar as suas cabeças. Ore ao Senhor, porque só Ele pode falar com você, só Ele pode te convencer, só Ele pode te ajudar a ficar animado nessa manhã.